Uma mochila capaz de sustentar você por 72 horas em uma situação de desastre. Vamos falar hoje sobre mochilas de fuga. Invictus é uma marca de referência em vestuários e equipamentos táticos no Brasil. Ao longo dos últimos 3 anos, tivemos a oportunidade de testar diferentes produtos e propostas da marca, que mostrou ter como padrão a capacidade de resistência e funcionalidade tática. Com abordagem no mundo tático e outdoor, a Invictus traz produtos focados em garantir que você tenha a versatilidade necessária durante situações intensas e também no cotidiano. Você pode encontrar no site da marca e seus mais de 1.500 revendedores espalhados pelo Brasil diferentes produtos como jaquetas impermeáveis, mochilas, luvas, calças, bonés e toda uma gama de produtos muito variada para quem quer estar mais preparado. Não deixe de conferir já, as mídias da Invictus estão disponíveis na descrição para você ficar por dentro dos lançamentos e promoções da marca. Invictus, você preparado sempre. Olá sobrevivencialistas, eu sou o Júlio Lobo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos conversar sobre um dos termos que são fundamentais para todo sobrevivencialista, que é o tal do BOB, do inglês Bug Out Bag, ou em português, a mochila de evasão, a mochila de fuga. Esse conceito ele é usado amplamente pelos sobrevivencialistas e tem uma função muito específica: prover dentro de uma única mochila 72 horas de tudo o que você precisa para continuar vivo em uma situação de desastre. Então hoje eu vou explicar esse conceito de forma mais aprofundada para você e a gente montou um modelo aqui para poder também mostrar os tipos de coisa que você pode carregar dentro desse equipamento. Então vamos começar pelo começo. E a primeira coisa que eu quero já trabalhar com vocês é o seguinte, olha, eu aqui chamo isso aqui de mochila de evasão ou mochila de 72 horas, tá? Algumas pessoas chamam de mochila de emergência também. Só que se você for pesquisar na internet para aprofundar o seu conhecimento, o termo que mais é utilizado hoje, inclusive aqui no Brasil, é BOB. Como eu disse, que vem lá do inglês de Bug Out Bag, uma mochila que você coloca nas costas e vai embora. Então, para fins de você utilizar esse termo aí para suas pesquisas, a partir de agora eu vou falar que essa aqui é uma mochila BOB. Fechou? Então, a partir daí, vamos continuar a nossa conversa. Para que serve essa mochila de fato? Ela já é utilizada? Da onde vem a ideia? Bom, entenda que isso aqui não é criado de um mundo de fantasia. Essa mochila não vem como uma ideia de você colocar ela nas costas e partir para o fim do mundo e sobreviver numa terra devastada. Não, não é isso. Essa mochila ela vem de uma concepção muito clara. Em situações de desastre, especialmente desastres naturais, há uma média de tempo até você ver as equipes de resgate chegando na sua região. Então, em caso de enchente, em caso de uma tempestade muito forte, enfim, situações de crise que podem quebrar a infraestrutura local, geralmente você vai demorar 3 dias para começar a ver as equipes de resgate chegando até você. Ou seja, durante esses 3 dias após o desastre, você vai ter que dar um jeito de sobreviver. Por exemplo, se você está num local, imagine que a sua casa é tomada por uma enchente. Você tem que subir para o telhado da sua casa e ficar esperando pelo resgate. Você, tendo uma mochila como essa, mesmo estando no telhado da sua casa, consegue prover o mínimo que você precisa por 72 horas até eventualmente uma equipe de resgate chegar até você. Ou, se por exemplo você tem que deixar a sua região por uma situação de risco, uma crise, seja lá qual for, uma situação social, você pode pegar essa mochila, deixa a sua casa para trás e vai embora. E isso não é uma coisa improvável, tá? Na nossa realidade atual, a gente não para pensar nisso, mas quantos refugiados não tiveram que fazer isso em zonas de guerra? Quantas pessoas, quando a guerra chegou na porta de suas casas, tiveram que sair somente com a roupa do corpo e caminhar por 80, 100, 500 quilômetros em busca de resgate? Se você eventualmente se ver numa situação como essa, porque todos nós somos vulneráveis a esse tipo de cenário, é importante que você tenha consigo uma mochila já preparada, porque essa mochila vai ficar guardadinha ali no teu carro ou na tua casa. Em uma situação de necessidade, você coloca ela nas costas e vai embora. Ou seja, você vai estar muito à frente em termos de chances de sobrevivência do cara que sai só com a roupa do corpo. É para isso que serve uma mochila de emergência. Mas o que entra em uma mochila como essa? A um olhar leigo, você vai pensar, eu preciso de uma roupa e alguma coisa para comer. Mas quando você para pensar que você vai estar em um ambiente onde talvez não haja infraestrutura nenhuma, que talvez você tenha que pegar essa mochila e ir para o meio do mato, por exemplo, as coisas ficam mais complicadas. E aí você já tem que pensar em uma série de itens diferentes. Como eu disse para vocês, eu montei um modelo aqui
para te dar ideia do que você pode colocar na sua mochila. Por que eu não vou te apresentar uma lista ideal? Porque cada lugar, cada pessoa, cada cenário exige uma configuração levemente diferente. Por exemplo, eu moro em um lugar mais frio. Se você mora numa região mais quente, talvez as coisas sejam diferentes. Você talvez nem use um saco de dormir direito, talvez você não precise de casacos e assim consequentemente. Se você mora numa região urbana e eu moro numa região rural, a gente também vai ter diferenças de construção. Então entenda que você vai ter que encontrar a fórmula do bolo para você, tá? Isso é importante pontuar. Mas aqui nós temos o básico para você utilizar como referência e a partir daí a gente avança para a próxima etapa. Vamos começar então a exploração desse modelo aqui. Bom, eu gosto de organizar as minhas coisas seguindo as ordens de prioridades de uma situação de emergência, assim como os pilares do sobrevivencialismo mostram. Se você não sabe do que eu estou falando, a gente fez uma playlist aqui só dos vídeos do nosso brasão. Vou deixar aqui em cima para você entender melhor a nossa visão de mundo, tá? Mas vamos lá. Qual é a primeira coisa que pode acontecer numa situação de emergência onde você está obrigado a botar a mochila nas costas e ir embora? Você pode estar ferido. Isso significa que a primeira coisa que nós temos que pensar em uma mochila como essa é um bom kit médico. Então, olha só, logo aqui no primeiro bolso, se eu abri-lo, eu tenho um kit médico completo. Por quê? Cara, você pode estar machucado, alguém que você ama pode estar ferido, você tem que talvez ajudar uma pessoa no meio do caminho. Se a gente está falando de uma situação de desastre sério, você pode estar fraturado, você pode estar com sangramento, seja lá o que for. E se não houver médico disponível, você vai ter que dar um jeito. Ah, Júlio, mas eu não gosto de ferimento, eu tenho problema com sangue. Cara, é assim. Ou você lida com a situação, ou a situação vai lidar com você. Então, ter um bom kit médico e saber utilizá-lo é uma das coisas mais importantes da sua mochila de evasão. Vou mostrar para vocês aqui só mais ou menos a configuração do que eu gosto de levar, tá? Vale lembrar também que o kit médico ele vai de acordo com a sua competência técnica. Então, se você não entende muito da área de resgate, não entende muito dessa área de, enfim, médica como um todo, não vá carregar coisas que você não sabe usar. Você pode fazer mais mal do que bem se você estiver numa situação como essa. Então, por exemplo, eu tenho aqui desde coisas mais completas, como torniquetes, até coisas mais simples, como esparadrapos, olha só, termômetros, agulhas de descompressão, aquecedores químicos, tudo isso serve para uma única situação, que é estabilizar alguém que esteja em maus lençóis para que eu possa ajudar essa pessoa até o resgate chegar. E aqui, naturalmente, vocês já viram esse kit, eu montei ele aqui para poder mostrar para vocês uma coisa bem completa. Esse aqui é um kit basicamente de APH de combate bem interessante que a gente já mostrou no canal, tá? Então isso aqui é um item extremamente avançado do ponto de vista comparativo. Significa que você precisa ter tudo isso aqui? Não. Mais uma vez, carrega o que você sabe usar. Se você é um cara que hoje tem problemas crônicos de saúde, tem que tomar uma medicação específica todos os dias num horário fechado, coloca aqui dentro também. Então você vai ter que carregar consigo as medicações que são importantes para você, tá bom? Então, primeiro setor de uma mochila, kit médico. Fechou? Uma vez que você atendeu os feridos e você estabilizou as pessoas que precisavam de um atendimento pré-hospitalar, a próxima etapa é proteger todo mundo. Afinal, em uma situação de crise, não é incomum você ver um aumento da criminalidade. Afinal, a polícia não consegue atender, as leis começam a ficar mais frágeis. Então, os criminosos se aproveitam disso para causar estrago. E se você estiver no meio de uma cidade, em uma situação de crise, andando com a sua mochila nas costas, com a sua família, você muito potencialmente vai chamar atenção. Por isso, depois de pensar em kit médico, vamos pensar em cenário de defesa. A defesa, ela pode ser feita de várias formas diferentes, eu não preciso me ater aos detalhes aqui, mas se você tiver condições, se você puder se preparar, claro que a primeira opção é ter uma boa arma curta, tá? A arma curta, ela vai te dar a versatilidade de utilizá-la em ambientes confinados, em ambientes onde você não tenha muito espaço. Pessoas, geralmente, que vivem em zonas rurais, vão preferir armas longas, até pela própria configuração do cenário, tá? E além disso, a arma longa é muito boa para caça de subsistência, se caso ela for necessária. Mas eu entendo que grande parte de quem nos assiste hoje vive em cidades, então a minha recomendação é uma boa arma curta. Lembrando que ao carregar uma arma, você tem que ter uma boa quantidade de munição, afinal, senão a arma acaba virando inútil, tá? Ah, Júlio, mas eu não tenho arma, não tenho dinheiro para isso, eu não consigo. Não tem problema. Eu entendo que isso aqui é o ideal. Se você não tem o ideal, trabalhe com o que você pode ter, tá? Pode ser qualquer coisa que você tenha acesso que ajude você a se defender de um agressor. Até mesmo, ó,
um spray de defesa. Esse spray aqui pode deixar o cara cego por 15 minutos. É mais do que o suficiente para você evadir, beleza? Então use o que você tem à disposição, só não ignore o fato de que alguém pode chegar em você e falar assim, me dá essa mochila ou você morre. É isso que você tem que ter na sua cabeça e se preparar para enfrentar essa situação. Uma vez que você já lidou com a situação de defesa, já tem os equipamentos necessários para isso, a sua próxima preocupação será sobrevivência pura. Ou seja, num ambiente sem infraestrutura, onde não tem energia elétrica, onde talvez você não tenha casa, não tenha carro, você vai ter que se preocupar em como se manter vivo. Ou seja, como é que você vai se hidratar, se aquecer, se abrigar. Então ter aqui dentro da sua mochila de fuga, da sua BOB, algum tipo de kit de sobrevivência é imperativo. Lembrando que quando a gente fala de kit de sobrevivência, a infinidade de configurações é enorme. Você pode realmente encontrar muitos e muitos tipos de kit de sobrevivência. Eu peguei o básico do básico aqui. Até porque, gente, de nada adianta você ter um kit de sobrevivência gigantesco que te pesa um monte, porque você vai colocar isso nas costas. Talvez você tenha que caminhar muito com isso nas costas. Então fique atento em relação a isso. Tudo que você coloca aqui pode te dar vantagem? Pode, mas não se esqueça que pode ficar pesado demais e te prejudicar, ok? Então vamos lá, aqui nesse setor eu tenho meu kit de sobrevivência. Primeira coisa, água, ou seja, eu preciso de água potável para me hidratar. Se você mora em zona urbana, uma das primeiras coisas que vai começar a dar problema é falta de água que você possa tomar. Então ter um bom filtro, esse aqui é um filtro muito legal, a gente já mostrou no canal. Ter um bom filtro pode te ajudar a sobreviver e sobrepor essas situações de água poluída, tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter, um meio de purificar a água. Se você não tem acesso a um filtro, ter pastilhas de clorim, pequenos recipientes com água sanitária, qualquer coisa funciona desde que você consiga se hidratar. Depois disso, nós vamos para a segunda prioridade, fogo. Pois é, com o fogo você consegue se aquecer e iluminar a região. Então aqui eu tenho um pequeno kit fogo que pode ser utilizado para fazer uma fogueira em qualquer situação, tá? Isso aqui é extremamente importante, porque se você não tiver fogo e estiver molhado numa situação de realmente ruim, você pode morrer de hipotermia. Então, por conta disso, ter um bom kit fogo é imprescindível, tá? Junto com isso, você tem algumas ferramentas que são mais amplas, que vão precisar ser utilizadas nas criações das outras coisas da sua sobrevivência. E aqui a gente vai falar de uma boa lâmina, tá? Então eu tenho uma boa lâmina de sobrevivência, essa aqui é a nossa lâmina SV1. Se você não conhece, temos vídeo no canal, já falamos muito sobre faca de sobrevivência aqui, então não vou me ater muito, mas tem uma lâmina robusta que aguente o trabalho pesado. Se precisar construir um abrigo com bambu, com galho, com qualquer coisa, essa lâmina vai dar conta. E naturalmente, para facilitar o meu trabalho, não custa nada do ponto de vista de peso, a gente tem um bom rolo de paracorde aqui que vai me ajudar a estruturar alguma coisa que eu precisar, amarrar alguma coisa, enfim, infinidade de opções aí quando se trata de uso de cordame, né? Depois disso, aqui o que tem o básico, eu tenho água, eu tenho fogo e eu tenho capacidade de improvisação com lâminas e cordas. O último aspecto que é extremamente importante é o seu abrigo. Afinal, sem abrigo, você não vai conseguir sobreviver a noites muito frias. O abrigo está aqui dentro da mochila, mas uma das peças já está aqui fora. Esse aqui é o meu isolante térmico. Se você não conhece o que é um isolante térmico, nada mais é do que uma barreira entre você e o solo. Dormir diretamente sobre o chão vai fazer com que o chão roube, entre aspas, roube a temperatura corporal e te coloque em maus lençóis. Então ter um isolante térmico é a primeira etapa de um bom abrigo. E agora eu vou abrir a mochila e pegar o resto para mostrar para você. Eu tenho aqui um bom saco de dormir, tá? Esse aqui é um saco de dormir para -5, então ele com certeza vai suprir a minha demanda. O que vai acontecer? Eu vou colocar ele em cima do isolante térmico para poder descansar e ter uma noite, tá? Em situações de desastre, o que realmente pode colocar a sua vida em risco é a falta de sono. Se você for incapaz de estruturar um local adequado para você dormir, você pode começar a ter problemas pela falta de sono. Geralmente em cenários de combate é muito comum você ver soldados sendo colocados como incapazes por conta do déficit de descanso. Então priorize seu descanso mesmo numa situação de emergência. Junto com isso eu tenho aqui também uma pequena tarp que vai me ajudar a construir uma cobertura. Então veja, eu tenho aqui isolamento do solo, eu tenho aqui isolamento da chuva e aquecimento, ou seja, retenção de calor. Com estes elementos, o meu kit de sobrevivência está montado. Não é muita coisa,
pode ser muito mais completo, aí fica a teu critério descobrir o que funciona para você. Mas aqui nós quitamos então a próxima alternativa, a próxima prioridade da sobrevivência, que é a manutenção da vida no aspecto realmente básico e natural. Agora vamos para um dos elementos que são muito importantes. Eu diria que são um dos mais importantes, mas também tem muitas pegadinhas, que é o seu estoque de comida. Afinal, se você vai ficar 3 dias sem infraestrutura, você precisa de uma forma de comer, certo? Não dá para confiar na ideia de que, não, eu vou encontrar comida no caminho, eu vou achar coisas, ou eu vou caçar. Não entra nessa loucura. Estamos falando de 3 dias. E vale lembrar que eu não estou dizendo aqui que você vai precisar de 3 dias de refeições como você come na sua casa, com almoço, café da tarde, janta. Não. Você precisa do mínimo necessário para ingerir calorias que vão te manter vivo durante esses 3 dias. Então, algumas recomendações que eu posso te fazer são as seguintes, tá? Primeiro, priorize alimentações que não precisam de refrigeração e que são altamente calóricas. Por exemplo, doce de amendoim, extremamente calórico. Proteína em forma de enlatados é muito legal também. E aí você pode escolher aquilo que te agrada. Muita gente fala assim, eu posso carregar ração militar. Cara, a escolha é sua, mas a minha recomendação é leve coisas que você já está acostumado a comer. Porque já pensou você numa situação difícil, aí você pega uma ração de emergência que você guardou e aí quando você vai comer, você não gosta do sabor. Isso pode causar um impacto psicológico bastante grande em você. Então, carregue coisas que são confortos emocionais e que você já gosta de comer. Não se esqueça que junto com a comida você tem que ter um bom kit de panelas para você poder fazer a sua comida, bem como alguma fonte de fogo. O nosso fogareiro está aqui dentro e o gás está aqui. Eu posso cozinhar na fogueira? Pode, mas em algumas situações você não tem como fazer fogueira. Né? Se você estiver numa região com uma chuva gigantesca no meio de uma tempestade, não tem como fazer fogueira. Então ter um bom fogareiro é extremamente importante para você garantir que você possa preparar a sua comida, tá? Então pense 3 dias de comida, mas da forma mantendo-se vivo e não sendo simplesmente enchendo a barriga ali, a ideia de alimentação doméstica, tá? Não, isso aqui é sobrevivência. Aqui eu tenho o suficiente para me manter vivo por 72 horas. Tudo pode correr bem, até você ficar molhado. Geralmente, quando a gente fica molhado, a gente começa a operar com mais dificuldade. Isso porque você pode ficar com frio, as suas roupas começam a incomodar. Então, é extremamente importante que você carregue consigo também uma muda de roupas. E não só uma muda de roupas, como também elas acondicionadas em um bom saco estanque. Se você cair numa poça de água, cair num riacho, pegar uma chuva forte e se suas roupas estiverem soltas na mochila, elas vão molhar junto. Então, coloque dentro de um saco estanque. Se você não tem um saco estanque, pode ser um saco de ração, um saco de gelo. Existem várias formas de improvisar um saco como esse aqui. Aqui dentro eu tenho basicamente um kitzinho, uma pequena muda. Aí você fala assim, pô Júlio, mas são 3 dias, eu não tenho que carregar mais roupa? Para de pensar em termos de conforto, tá? Você não está em tempos normais. Uma única calça, uma única camiseta, uma única cueca e uma única meia vão me suprir por até uma semana se for necessário. Eu não vou ficar dos mais cheirosos, mas essa não é a prioridade. A prioridade é sempre garantir que você esteja saudável. Então, uma única muda de roupa para 3 dias em situação onde sua roupa ficar muito suja ou muito molhada. Por fim, uma das coisas mais menosprezadas em vários vídeos que eu já assisti sobre mochilas de evasão, a sua correlação com o sistema vigente. Pois é, aqui eu chamo de liberdade. Ou seja, dentro desse saco estanque, você pode carregar todos os documentos que são importantes na sua vida. Porque, apesar de a gente achar muitas vezes que a situação é ruim, geralmente as coisas vão se reestruturar. O sistema vai voltar a funcionar. E uma vez que você voltar a viver numa vida normal, você precisa ter a sua identidade, os seus comprovantes do que são patrimônios seus, ou seja, qual carro é o seu, qual casa é a sua. Então a minha recomendação é a seguinte: coloque dentro de um saco estanque uma cópia autenticada de todos os documentos que você possui sobre as suas posses, sobre quem você é, o certificado de nascimento do seu filho, tudo isso é importante, tá? Se você puder, coloque também em forma digitalizada, como no formato de um pendrive. Assim você tem capacidade de também utilizar isso de maneira mais prática, se você tiver oportunidade. Então, olha só, mais uma vez, não menospreze a necessidade da burocracia e dos documentos. Porque imagine que você por acaso tem que evadir e cruzar uma fronteira e você tá com seu filho ou sua filha e aí o guarda fala assim, mas como é que eu sei que você não tá roubando essa criança?
E aí você precisa ter isso aqui, ó, documentos que comprovem que aquela criança é sua, tá? Então, tá aqui um kitzinho básico, um saco estanque básico com todos os documentos básicos que você precisa, beleza? Por fim, existem uma série de acessórios que você pode carregar para facilitar a sua vida. Até porque existem algumas regras que muita gente segue, né? Que quando você tem um, você não tem nenhum. O que isso significa? Que se você está com um desses itens e ele quebra, você fica sem ele. Então ter redundâncias é importante também. Por exemplo, olha só, se eu abrir aqui os acessórios, eu tenho uma lanterna, porque se eu não conseguir fazer fogo, ou se eu precisar me deslocar durante a noite, uma lanterna é extremamente útil. Então ter uma boa lanterna com baterias reservas é necessário. Ah, mas e se minha faca ficar cega ou eu perder a minha faca? Não tem problema. Você tem aqui um canivete que pode te ajudar a quebrar um galho enquanto a sua lâmina não está utilizável. Ou seja, redundâncias, tá? Além disso, além de pensar em redundâncias, também tem que pensar em pequenas prevenções que vão além de todas as prioridades que nós falamos. Ó, esse aqui é uma capa de chuva para sua mochila. Olha que legal. Então, se você, por exemplo, pegar uma chuva inesperada, você cobre a sua mochila com essa capa e você evita de ter todos os seus equipamentos molhados. Apesar da sua roupa, dos seus documentos estarem em sacos estanque, o resto não está. E se você pode poupar o desconforto de carregar uma mochila ensopada, que obviamente vai adicionar muito peso, use uma boa capa de chuva também, tá? Por fim, protetor solar. É uma coisa básica que pode te ajudar a evitar queimaduras realmente podem ficar muito sérias em períodos prolongados. Enfim, eu estou colocando exemplos aqui para você e criando aí ideias, né? Olha só, aqui na frente eu tenho o Spot, que é um sistema de localização via satélite. Se você não conhece, tem vários vídeos aqui no canal. Com isso aqui eu consigo pedir ajuda ou resgate e enviar exatamente a minha latitude e longitude onde eu estou para uma equipe de resgate que pode saber, enfim, onde é que eu tô. Se eu tô perdido na mata, eu posso enviar um SOS e os caras conseguem saber exatamente onde eu estou. Isso aqui já é um equipamento avançado para caras que já fazem mais aventuras em lugares remotos, mas é uma opção se você acha que vale a pena para você, tá? Tenho aqui uma hidro, ou seja, uma bolsa de hidratação que carrega aí 2,5 litros de água, aumentando o meu armazenamento. E aqui, ó, tem até alguns snacks extras para poder comer e aumentar o meu potencial calórico. Enfim, mais uma vez, exemplos, formas diferentes de você pensar para você criar suas próprias ideias. Mas tem uma coisa, né? Tudo isso que eu mostrei vai depender de um único item, que você também não pode menosprezar. Agora tem um item, o último item, que pode colocar tudo a perder na sua BOB, que é como você vai carregar tudo. Sim, se você tiver todos os itens perfeitos para a sua sobrevivência, mas carregá-los em uma mochila de péssima qualidade, a sua mochila pode rasgar no meio do caminho e você não vai ter o que fazer. Você vai ter que carregar as coisas na mão e eventualmente você vai perdê-las. Então ter uma boa mochila que aguenta raspar em pedra, passar em mata cheia de espinhos, carregar peso pra caramba, tudo isso é importante, tá? Então eu não sei qual é a mochila da sua preferência, mas o que eu posso te indicar? Você pode pegar mochilas robustas, mochilas militares. Tem muita gente que não gosta de mochila militar, né? Porque naturalmente tem um visual bastante militar, mas geralmente são essas as mochilas que são as mais robustas e com melhor capacidade de aguentar abusos. Essa aqui que a gente escolheu para o vídeo é a Duster, da Invictus, tá? Simplesmente pelo fato de que ela é bem grande e bem robusta para poder visualizar isso na sua cabeça aí. Precisa ser essa aqui para você montar a sua mochila de evasão? Não, você pode pegar a mochila que você tiver acesso. Eu particularmente acho que existem várias opções no mercado. Escolha uma que aguenta a porrada, que não vai te deixar na mão, que consegue distribuir a carga de forma confortável para você chegar numa equação boa aí. Ou seja, bota nas costas e sai correndo e você nem vai se preocupar se o zíper vai rasgar, se a alça está soltando. Não, bota nas costas e vai embora. Agora sim, com essa explicação, vamos para a nossa conclusão final. Então, hoje você conheceu um conceito interessante. Mais uma vez, eu vou enfatizar aqui para vocês. A nossa apresentação de equipamentos foi propositalmente genérica, porque eu não quero que você veja uma BOB com uma mochila feita com uma receitinha de bolo. Não! Pensa agora, senta aí na tua realidade, vê o que você tem acesso, quais são os equipamentos que você pode comprar, quais você pode guardar, para você começar a fazer uma lista de o que você precisa na sua mochila. Porque eu não quero que você veja, ah não, ó, o Júlio mostrou essa corda, eu tenho que comprar ela. Não é isso, tá? O que eu quero é que você entenda o conceito e aplique na sua realidade. Afinal, uma mochila de evasão mal construída coloca a sua vida em risco e coloca a vida da sua família em risco. Então eu não quero que você crie uma fantasia. Senta com calma agora e pensa, qual é a minha rota de evasão?
para onde eu estou indo? Durante essas 72 horas, que tipo de terreno eu vou transpor? Afinal, você vai precisar passar por perrengue. Então a sua mochila tem que estar preparada para isso, tá? E eu também devo enfatizar aqui, a sua mochila de evasão, ela pode servir para você ficar no telhado da sua casa, numa situação de enchente, como também pode servir para você caminhar 100 km até um abrigo secundário. Então pense em todas as possibilidades. Ela tem que ser um coringa, ela tem que ser de fato a sua base de sobrevivência por 3 dias. Isso é complexo. Nunca menospreze as possibilidades que você vai enfrentar numa situação de desastre de ampla escala, ok? Então eu espero que eu tenha te dado ideias, eu espero que isso aqui tenha te dado possibilidades do que você pode fazer e talvez o que você não pode fazer aí na sua realidade. E aí, monte a sua mochila. Você, como um bom sobrevivencialista, tem que ter uma dessa no seu carro ou tem que ter na sua casa. Por quê? Porque você nunca sabe. Pode ser que amanhã algo aconteça. Não precisa ser a melhor mochila do mundo, mas tem alguma coisa pronta. Não há nada mais desesperador do que ver pessoas que em uma situação de emergência saem de suas casas só com a roupa do corpo. Carregue consigo sempre uma mochila que tem o básico para prover para você e para sua família. Beleza? Então, dicas, sofrimentos, angústias e reparações, coloque nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre esse assunto, quais equipamentos que você julga serem importantes. Se você já tem uma mochila de fuga, faz uma listagem dela e coloca nos comentários também. Você pode estar ajudando outras pessoas com mais equipamentos que elas não tinham pensado e que a gente também não pensou. Beleza? Se você quer saber mais, links na descrição. Se inscreva no canal para receber novos vídeos. Em breve a gente está aqui com mais conteúdo legal para você conferir. Deixe sua curtida, isso é importante para a gente também. E a gente se vê num próximo vídeo. Eu sou o Júlio Lobo, esteja preparado.